Olá, futuros aprovados, tudo bem? Meu nome é André, eu tenho 19 anos, curso Medicina no UFRJ e eu tirei a maior média nacional do Enem 2021. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre simulados, aspectos práticos da execução deles, como fazer para encaixá-los da melhor forma na rotina, dentre outros tópicos que eu vou estar abordando nesse vídeo, a pedido sempre de vocês. Na descrição do vídeo você vai estar encontrando os links para o meu Instagram, onde eu estou fazendo publicações sobre áreas do conhecimento distintas, né, linguagens humanas, matemática e ciência da natureza, detalhando alguns aspectos particulares. Você vai encontrar também um link para o e-book Estratégia 01 do Enem. É um e-book onde eu explico como eu dissequei questões para poder estudar melhor por provas antigas nessa reta final, entender o padrão e o modelo de prova do Enem. E hoje eu vou estar falando sobre simulados, que acaba se encaixando um pouco nisso também, nesse modelo de estudo por questões, que é um estudo analisando realmente tópicos cobrados por uma questão. Então, já partindo para o conteúdo, o que eu quero dizer primeiro é a organização do tempo nessa reta final e como isso tem a ver com os simulados. Eu falei nos últimos vídeos que na reta final o tempo é escasso, e isso é um fato. Então, como é que a gente vai fazer para encaixar os simulados? Como é que você vai fazer para colocar os seus simulados na semana? Basicamente, o que eu fazia era separar um dia da semana para simulado, deixava ali o sábado, e eu já separava o dia inteiro. Por que o dia inteiro, se o simulado são só 5 horas? Porque tinha a feitura do simulado, a execução mesmo, e a correção. E a correção às vezes demora tanto quanto o simulado. Até vi gente perguntando nos comentários de outros vídeos. Isso é normal até um certo ponto. Você demorar ali umas 3 horas, 4 horas para corrigir um simulado. Então eu dedicava ali o sábado, fazia o simulado no dia inteiro e o corrigia. Às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, mas sempre tentando deixar um dia fixo para eles, porque é preciso de disciplina. Simulados é disciplina, no caso, são sinônimos praticamente. Porque é um tempo de prova muito longo ali para você ficar repetindo várias vezes. Não é algo muito prazeroso muitas vezes, porque você vai basicamente se trancar numa sala durante 5 horas, vai pegar uma prova e fazer, e não tem consulta, não tem, né, você não vai poder espairecer, ter tempo de pausa. Então é algo bem exaustivo e você precisa ter disciplina para manter isso por um longo tempo. E no caso da reta final não é diferente, apesar de ser um tempo mais curto, mas a intensidade aumenta, então proporcionalmente a disciplina continua sendo necessária. E a partir daí você separou um dia da semana para fazer o simulado, vai começar a fazer agora. O que você faz? Primeiro você, que nem eu falei, isola um espaço. Se você não tiver um espaço silencioso, é realmente difícil você fazer ali um simulado com a mesma qualidade que você vai fazer no dia da prova. Então é muito importante separar um espaço adequado, um espaço silencioso, uma mesa que seja ali parecida com o que você vai ter na prova, né? Nada muito exagerado também, né? Em que sentido? Se você pega uma mesa, por exemplo, muito grande, e aí você espalha a prova, e aí você tem folha de rascunho, e aí você começa por uma folha de rascunho do lado da outra, e daqui a pouco, quando você vai ver, você está praticamente com uma mesa inteira ocupada de papéis, sendo que no dia da prova você não vai ter isso. Então, aqui é até um ponto importante que eu quero já levantar, aproveitando essa oportunidade, que é, o simulado serve para você reproduzir as condições que você vai encontrar no dia da prova. Então você não pode almoçar durante o simulado, você não pode dar pausas durante o simulado. Se você for beber água, não seja excessivo, né? Não vai beber 3 litros de água durante uma prova. Talvez os 2 no máximo, né, que você precisa num dia, mas mesmo assim é exagero. Às vezes uma garrafinha comum já te atende. Em questão também de, que nem eu estava falando da alimentação, almoço, às vezes até é meio óbvio. Mas, por exemplo, às vezes você está comendo coisas durante a prova, durante o simulado, no caso, que você não vai comer no dia da prova. Então, você tem que se atentar a esses detalhes. Um deles que foi muito importante na minha execução de simulados foi o uso da máscara. Porque no ano em que eu fiz, era obrigatório o uso da máscara durante a prova, e eu tive que fazer simulados usando máscara justamente para treinar essa condição. Você tem que se adaptar a esse tipo de coisa, né? Principalmente, por exemplo, pausas para ir no banheiro. No caso, não seria muito bem uma pausa, mas idas ao banheiro, basicamente. Tem que controlar também. Como é que você faz? Deixa o cronômetro correndo. Você vai no banheiro ao longo do simulado, deixa o cronômetro correndo, não para. Porque se você parar, você vai estar supondo que no dia da prova também o fiscal vai ver que você está indo no banheiro e vai pausar o tempo. E não é o que acontece. Pode parecer um pouco extremo em alguns pontos, mas a ideia é justamente reproduzir condições da prova. E aí entra mais um ponto também prático da execução, que é melhor fazer simulado digital ou impresso? Se você puder, faça impresso, porque a prova que você vai fazer muito provavelmente é impressa.
Se você for fazer o Enem digital, treine no digital. Mas acredito que para 99% das pessoas que estão assistindo, se não 100%, vai fazer a prova no impresso. Então imprima a prova, use caneta, não lápis, nem borracha, simule as condições de prova. Acho que tendo deixado bem claro esse ponto das condições de prova, dá para a gente tentar partir um pouco para as técnicas mais gerais de execução, que é o que? A estratégia de prova. Acontece que a estratégia de prova é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que é mais rápido em humanas, né, que nem eu fui, tem gente que é mais rápido em linguagens, tem gente que não consegue ir rápido em nenhuma das duas matérias, mas é bom na redação, tem gente que está se sentindo lento em tudo. Então, como é que você age diante disso? A primeira coisa, você vai identificar os pontos fortes que você tem. Que nem eu falei, tem gente que é bom em humanos, tem gente que é bom em linguagem, e assim por diante. Mesma coisa para o segundo dia. Você vai ter que identificar pontos fortes da sua preparação e realmente se aproveitar desses pontos para ganhar tempo, ganhar questões, ganhar acertos, né? A estratégia de prova nada mais é do que amplificar os seus pontos fortes e reduzir os seus pontos fracos. E é isso que você vai tentar buscar em simulados. Você vai pegar pontos fortes que você tem, por exemplo, você sabe que é rápido em humanas. Então, se você é rápido em humanas, você vai ficar dando tempo além do necessário para fazer questões de humanas? Não vai. É muito importante que você entenda isso. Você tem que ter confiança nos seus pontos fortes. Naquilo que você é bom, você tem que ter confiança. Ou seja, é bom em humanas? Faça bem as questões de humanas. Faz rápido? Faça rápido. Simples assim. Não tente equivaler matérias, né? Equiparar matérias diferentes só porque outra pessoa faz. Se você é rápido em humanas, aceite isso e use isso a seu favor. Por outro lado, eu falei da lentidão também. Você pode ser rápido em humanas, lento em linguagens. E aí como é que você faz para balancear isso? Que nem eu falei, o tempo que você ganha em humanas é bem provável que ele compense o de linguagem. Se não está compensando, aí você tem dois caminhos. Você pode tanto melhorar suas habilidades do ponto forte, que no caso seria o quê? Melhorar seu tempo mais ainda em humanas, para que esse tempo seja compensado na hora de você fazer a prova de linguagem. Eu estou pegando aqui o exemplo do primeiro dia, mas o mesmo vale para o segundo dia. Se você tem dificuldade em natureza e facilidade em matemática, use essa facilidade em matemática para poder realmente deslanchar. Se você consegue fazer a prova de matemática, por exemplo, em 1 hora e meia, no caso você já vai ter 1 hora a mais para ciências da natureza. E às vezes, por mais que você demore em ciências da natureza, mas essa sua habilidade técnica em matemática compensou essa demora. E voltando, por exemplo, de linguagens e humanas, porque tem a questão da redação no primeiro dia. Se você é rápido em humanas, mas lento em linguagem, você ganhou tempo em humanas, linguagem pode ser compensada. Entra a redação no meio da equação também. A redação costuma ser o principal, não é à toa, ela vale 1.000 pontos e você consegue alcançar os 1.000 pontos, né, se a sua redação estiver muito boa. Se ela não tiver também ali num patamar muito bom, você pode chegar até um 980, 960. E a única outra matéria que tem um TRI, entre aspas, né, tem uma nota ali tão boa quanto redação é a matemática. Então no primeiro dia, matemática, aliás, no primeiro dia redação é o foco. Sendo ela o foco, também é importante ter velocidade nela. E aí já é uma coisa também bem particular, mas que eu achei importante levantar porque eu foquei muito na dinâmica de linguagens humanas, mas também tem essa questão da redação. Então, resumindo aqui o meu ponto ao levantar essa questão das estratégias de prova na execução de simulados. Simulados servem para que você treine estratégias de prova. Só que nessa reta final, talvez não seja tão ideal você treinar coisas muito diferentes. Claro, ainda dá tempo. Se você realmente pretende treinar estratégias de prova diferentes, o momento é agora. Mas se você não está sentindo confiança de treinar estratégias de prova novas e você já tem uma estratégia de prova que está te dando bons resultados, fique à vontade para treiná-la ao longo dessa reta final. De novo, as opções são várias, tudo depende do seu nível de preparo e de como você quer encarar essa reta final. Se você ao longo do ano sente que não treinou estratégias de prova diferentes, talvez seja a hora de treinar. Ou, se você acha que desenvolveu uma boa estratégia ao longo do ano, você pode mantê-la nessa reta final, só ir refinando e seguir realmente, né, no dia da prova já com essa estratégia bem desenvolvida. Então é basicamente isso, eu quis dar uma visão mais prática de como você pode fazer simulados nessa reta final, deixando um dia da semana para fazê-lo, replicando as questões, aliás, replicando as condições de prova, fazendo também conforme uma estratégia de prova que você tem ou desenvolvido ou que você quer experimentar naquele simulado e
avaliando, organizando, tabelando os resultados dos simulados, conforme eu avisei no último vídeo. Se mesmo depois dessas dicas e do vídeo anterior você ainda sente que há uma distância muito grande entre você e a execução de simulados, ou mesmo da organização, sente que esse estudo na reta final não está muito claro, você está ali estudando e não sabe exatamente o que vai fazer, se você está precisando desse direcionamento, eu estou à disposição. Eu faço um acompanhamento particular na mentoria Raio-X da Aprovação. O link está na descrição. Eu falo diretamente com você por videochamada, tiro dúvidas, vejo propostas, né, sugestões de rotina para tentar orientar melhor como você está estudando, dou recursos, alguns materiais. Então, se você tem interesse, o link está na descrição, juntamente com o link do material, como eu comentei no início do vídeo, o e-book Estratégia 01 do Enem, que é como eu estudei para dissecar questões nessa reta final. Até o próximo vídeo!